Oi! Então, o vídeo de hoje vai ser o último vídeo do Spooky Season. Claro, agora entrando no mês de novembro, vamos voltar às coisas normais, falando sobre séries. Vai ter vídeo sobre a terceira temporada de Riverdale, porque aquela merda tá uma coisa... Ui, não vou entrar no assunto aqui. Estamos aqui hoje para falar sobre histórias de aventuras sobrenaturais que eu tive e por acaso trago para vocês uma história que a Giovanna, uma linda do Instagram, que eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês irem lá segui-la, porque ela tem umas fotografias muito bacanas e o estilo dela é muito bacana, então vou deixar aqui mais 3 histórias para vocês. Slightly spooky, slightly Halloween, porque eu sei que o Halloween já passou, tô um pouquinho atrasada com esse vídeo. Sorry, tive frequência e tava morrida por dentro, porque foi frequência de ética e meu cérebro meio que... Então, tô atrasada, mas é Dia dos Mortos ainda, então a gente ainda tá no clima spooky. Ainda não é Natal, pessoal, come com as decorações de Natal, porque ainda é dia 2 de novembro, pessoal, nem dezembro é ainda. Calma o cu. Mas, vamos lá, primeira história é uma história de quando Taina, linda, que eu ainda tava no básico na altura, se eu não me engano eu tava no 9º ano, resolveu jogar o jogo do compasso. Essa foi uma das minhas primeiras experiências assim com coisas legitimamente sobrenaturais, mesmo eu tendo crescido numa família que... O meu pai é uma pessoa que racionaliza as coisas muito, mas gosta de acreditar porque faz a vida mais divertida, ou pelo menos eu acho que ele acredita. Pai, você pode me confirmar nos comentários. E minha mãe é uma pessoa que acredita em todas essas coisas. Tipo, a minha mãe é daquelas mães brasileiras que é tipo, qualquer coisa a ver com bruxaria, coisa assim, ela não, afasta isso de mim, não sei o que tem medo, não sei o que lá. Ela é daquelas que ama tomar banho de sal grosso e essas coisas todas. Então a minha mãe acredita nessas coisas, então eu cresci com essa dualidade, então eu sempre... Eu não vou dizer que eu acreditava, mas eu tinha um respeito pela coisa. Tipo, eu tinha uma curiosidade / respeito. Que eu queria saber o que aquilo era e queria saber mais sobre o assunto, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela apreensão e aquele respeito de se calhar isso não é uma coisa que eu deveria estar mexendo com. Mas então, com tudo isso por trás, eu resolvi jogar o jogo do compasso, porque uma vez, quando a gente estava na escola à tarde em Brasília, eu estudava no Coque, pra quem sabe o que é o Coque, shout out to Coque, porque aquela escola é maravilhosa. A gente estava depois da aula sem fazer nada e resolvemos jogar o jogo do compasso. Pra quem não sabe o que o jogo do compasso é como se fosse um Ouija board mais simplificado pra pessoas pobres que não têm dinheiro pra comprar a merda de um jogo de tabuleiro só pra se comunicar com fantasmas. Você simplesmente pega uma folha de papel, escreve as letras do alfabeto e números e sim e não de cada lado e coloca um compasso no meio. Todas as pessoas que vão jogar colocam um dedo em cima do compasso e assim inicia-se o jogo. Eu não vou entrar em detalhes de como é que se joga isso, porque eu não tô querendo fazer ninguém jogar esse jogo aqui, porque essas coisas não se brinca, pessoal. Come on, vocês vão ver aqui na história. Vamos lá. A gente começou a jogar o jogo e de início tava todo mundo naquele clima de tipo, a gente tava tentando encarar aquilo o mais sério possível, pra obviamente não tá com energias erradas e confusas, pra ver se a gente conseguia legitimamente entrar em contato com alguma entidade que queria falar com a gente sem insultar ninguém nem nada. A gente tava ali e do nada começou a se mover o compasso. Eu juro de pé junto que todos nós olhamos um pro outro e verificamos se tinha alguém fudendo um com o outro. E eu juro, não tinha ninguém fudendo com ninguém ali. Pelo menos até hoje eu acredito que ninguém ali tava fazendo aquilo de maldade, tava tentando mover o compasso ou alguma coisa assim. E as coisas que o compasso começou a falar faziam sentido, de certa forma. Eu não sei historicamente, e também não lembro dos detalhes que a moça, que foi uma senhora que apareceu pra gente no jogo, eu não lembro dos detalhes que ela nos falou, eu só lembro que ela era uma senhora que morreu de uma forma... Não parecia ser muito violenta, pelo menos ela não parecia ter muito trauma com aquilo. E ela ficou ali um tempo até conversando com a gente, falando sobre a vida dela, falando sobre o Brasil na altura que ela morava lá, porque foi muito interessante, man. Essa experiência que eu tive com o jogo do compasso foi muito bacana. Tipo, até hoje não sei se foi legítima ou não, se foi alguém mexendo aquilo, mas eu juro de pé junto que aquela senhora nos contou histórias legítimas, tipo, da vida dela e tava ali, tipo, a compartilhar uma coisa com a gente. E essa parte não foi spooky, foi legitimamente divertida e curiosa. Mas, depois de jogar com essa senhora, você quando tá jogando o jogo do compasso, que nem no Ouija board, você pede pra sair quando você não quer jogar mais.
A gente conversou com ela, a gente pediu pra ela sair, porque nós já estávamos cansados e estávamos pensando em lanchar. A gente pediu, ela deixou, nós saímos. Nós fomos lanchar, mas no que a gente foi lanchar, algumas amigas minhas ficaram pra trás querendo jogar mais uma rodada. Essa outra rodada não correu tão bem, porque depois que a gente voltou do lanche, a gente descobriu que ela estava em contato com um homem que não queria falar muito coisa com coisa, tinha mania de rodar o compasso de maneira violenta e, eventualmente, quando elas começaram a ficar mesmo muito apreensivas com aquilo, tipo, não estavam gostando da energia, não estavam gostando da situação, elas começaram a pedir pra sair. E ele não deixava. Elas ficaram ali, eu juro, que eu acho que devem ter sido mais de 10 minutos na boa, porque a gente foi comprar lanche, voltou, fomos lá ter com elas estavam a jogar, eventualmente a gente descansou, foi estudar pra um outro canto da escola, e elas continuaram ainda um tempo, e aquele homem não queria deixar elas saírem, e eu não sei, tipo, se é a minha cabeça fazendo truques comigo, porque eu era muito nova e impressionável, mas eu senti uma energia bué da má naquilo. E Jesus, eu fiquei com medo. Depois daquilo eu nunca mais mexi com jogos do compasso. Mas essas mesmas amigas minhas têm uma outra história que é hella spooky. Por acaso, tipo, não aconteceu com elas, aconteceu com uma monitora de corredor que contou pra gente, mas o fantasma parecia ser o mesmo, uma outra história delas. Então, elas tinham a história de um fantasma de olhos vermelhos. Eu até hoje lembro desses olhos e eu não consigo ver pessoas com aquelas lentes que os olhos ficam mesmo vermelhos que me fode a cabeça, Jesus. Não. A história é que o filho dela tava doente. Ela tinha acabado de botar ele na cama pra dormir e tava um bocado mal, vamos dizer assim, tava numa situação delicada. E ela foi dormir, no que ela dormiu, ela começou a sentir muito cheiro de fumo. Fumo. Depois ela começou a ouvir passos e sentir como esses passos subissem na cama. E no que ela sentia isso, ela se sentia paralisada, ela não conseguia se mover, nem falar e nem abrir os olhos. Ela estava completamente parada naquele modo dela, como se estivesse dormindo, mas fingindo. Aí ela começou a rezar, ela é católica, ela começou a rezar, e ela conseguiu abrir os olhos. No que ela abriu os olhos, ela diz que viu uma figura de um homem, ela disse é um homem, mas era uma figura de um homem, pronto, a fumar e a rir e a andar em cima da cama. Ele andava, tipo, de um lado pro lado, do outro pra cama. Ela queria falar, mas não conseguia ainda, então ela continuou rezando. E depois de rezar muito, ela fez um... E no que ela fez aquilo, ela virou pra ele e... Eu não lembro exatamente as palavras, porque isso foi há muito tempo, pessoal. Isso foi, tipo, há mais de 10 anos. Acho que não há mais de 10 anos, mas quase. Mas ela virou pra figura e falou que... Tipo, perguntou, tipo, o que ele tava fazendo ali, o que ele queria, quem ele era e coisas assim. Nisso, a figura vira-se pra ela. E ela fala que nunca ia esquecer dos olhos, que eram aqueles olhos vermelhos que eu falei pra vocês, que tipo, é igual ao outro fantasma da minha amiga. Aí ele olhou pra ela. Aí ele olhou pra ela com aqueles olhos vermelhos e simplesmente riu-se na cara dela. E soltou fumaça na direção dela e nisso desapareceu o corredor afora. E é tipo... Eu não sei bem o que foi isso, nem ela mesma conseguia explicar o que foi, mas isso me arrepia do fundo da alma. Caralho, what the fuck? E esse espírito que a minha amiga viu era ainda mais arrepilante, porque eu cheguei não a vê-lo, graças a Deus eu nunca vi coisas assim, e eu acho que eu não conseguiria lidar bem com isso, porque Jesus, eu já sou paranoica, se eu visse fantasmas eu não quero nem imaginar. Mas eu uma vez fui dormir na casa dela. A gente tava passear à noite com o cão dela e ela me levou pra rua, que era tal rua onde tinham visto esse fantasma. No caso dela não era um homem, era um menino. Mas era um menino com os mesmos olhos vermelhos, vestido de branco, que várias pessoas já tinham visto, mas toda vez que, tipo, iam apontar pra outras pessoas, naquele momento a outra pessoa não via. Era creepy. Mas eu tava à noite na casa dela, a gente tava passeando o cão e a gente resolveu ir pra tal rua, que era a rua onde tinha o fantasma. Eu juro de pé junto. Tinha, tipo, as duas casas que começavam a rua em si. Tipo, aqui tinha uma avenida principal e aqui começava a rua.
A gente chegou literalmente nessa linha que dividia, tipo, a rua da rua principal e o Cal travou. Ele não queria ir pra frente nem a pau. Ele travou ali como se tivesse uma parede na frente dele. E eu não sei vocês, mas eu sou daquelas pessoas que acham que os animais veem mais coisas que a gente, principalmente os cães. Que eles enxergam coisas, se calhar, de outras dimensões ou de outros aspectos espirituais, mas eles enxergam outras coisas, porque volta e meia eles latem pra umas merdas que não faz sentido que eles estão latindo, e eles sentem coisas mais complexas do que a gente. E quando aquele cão travou naquela rua, eu me caguei toda. Eu até hoje não sei como que eu cheguei ao fim da rua, porque a gente eventualmente foi até o fim da rua, aí que eu me caguei mesmo e voltei correndo na outra direção. Porque a gente se deparou com um terreno baldio e com a casa da minha amiga, que supostamente ela estava em casa, mas a casa estava completamente deserta e apagada e ninguém escutava, a gente berrou e ninguém vinha. E parecia que a gente estava numa fucking dimensão alternativa que não tinha ninguém e começou a fuder com a minha cabeça e a gente saiu correndo, não. Mas aquilo foi muito assustador. E por isso, pessoal, eu não mexo com essas coisas. Eu sou a pessoa mais pussy da face da terra com espíritos. Se eu tô num lugar mal assombrado, eu tô rezando, eu tô com texto, tô com tudo quanto é tipo de coisa de religião que me protege, eu tô com. Mas agora, pra história da Giovanna, linda, que me mandou pelo Instagram essa história, que ela é uma pessoa que teve várias experiências com espíritos e é uma pessoa que acredita muito fortemente nessas coisas. Então, ela tem muitas histórias, então se vocês algum dia quiserem um vídeo com outras histórias mais complexas de coisas específicas, me falem, que eu falo com a Giovanna e ela me dá o conteúdo e eu dou pra vocês. Mas a história que ela me contou, que eu achei, assim, mais forte de todas, que ela me contou duas, mas essa bateu um bocado em mim, não sei porquê, mas bateu. Backstory da Giovanna. A Giovanna é uma pessoa muito espiritual, como eu falei, e ela me falou que por volta dos 3 anos de idade, desde os 3 anos de idade, ela começou a ter um sonho que ela tá num campo nazista, e vê uma mulher lá, e em geral coisas a ver com tipo um campo nazista, pessoas lá e pessoas a sofrer nesse cenário. Agora pra história que aconteceu. Ela falou que ela foi pra uma casa de praia / viagem com o namorado. Eles estavam lá. No, wait, I am mixing up the stories again. That's not the right one. Ela tava em casa, tava indo dormir, e no que dormiu, ela viu uma imagem de uma moça que parecia ser da altura, assim, anos 40, Alemanha, nazi e essas coisas todas, que simplesmente olhou pra ela e começou a gritar. Um grito mesmo, tipo, excruciante. Aquele grito de pura... Aqueles gritos que você só consegue, tipo, imaginar nos seus piores pesadelos, que é mesmo de puro medo, terror único. É só aquilo. Ela viu aquilo e a mulher ficou gritando e gritava e não parava de gritar. Ela continuava. Ela levantou, tentou não alertar a família dela, que eles já estavam dormindo também. Levantou, lavou o rosto, tentou se acalmar, mas aquilo não melhorava. Aí ela foi até a família dela, que nesse ponto ela já tava mesmo chorando, tipo, quase com dor já, de tanto ouvir aquele grito. É como se aquilo estivesse consumindo ela. Ela já tava com as mãos na cabeça, já tava morrendo, foi até a família e pediu ajuda pra eles. Nisso a mãe dela começou a fazer umas preces na religião deles. Começou a fazer pra ver se conseguia acalmar aquilo. E diz ela que no que a mãe dela começou a fazer as preces, começou a diminuir o volume do grito. E lentamente foi diminuindo, até o ponto que parou. Mas a descrição desse grito, mano, eu não consigo imaginar o que é acordar de noite, você tá dormindo, pensando que nada vai acontecer, e você simplesmente você vê uma mulher e começa a escutar o grito dela como se estivesse dentro da tua cabeça. Essas coisas são as coisas que fazem eu ter tanto respeito e ser tão apreensiva com o mundo espiritual em geral. É uma coisa que, eu não sei se eu tenho a estabilidade mental pra lidar com, sabe? Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo com essas historinhas, espero que tenham dado vocês aquele gostinho de spookiness pra acabar o mês de outubro bem. Mês de novembro tá vindo coisa nova por aí, tá vindo vídeos sobre coisas
e a vida e vídeos sobre séries, porque tem muita série nova saindo e eu tenho muitas opiniões, principalmente sobre Riverdale, Sabrina e Daredevil. E, por acaso, provavelmente vou fazer um review do Bohemian Rhapsody, porque eu vou assistir esse filme esse final de semana e eu tenho certeza que eu vou ter sentimentos muito fortes sobre esse filme. Então, esperem esses vídeos no futuro. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque eu vejo vocês aí, vocês, pessoas que só vêm no canal pra assistir uns videozinhos sobre Portugal e não se inscrevem. Por que vocês não gostam de mim? Se inscrevam. Não esquece de dar like, comenta lá embaixo qualquer história que você tenha sobrenatural, porque eu amo ler essas histórias, porque aí eu não preciso passar por elas, simplesmente leio e não acontece nada comigo. Mas metam todas elas nos comentários, porque eu quero muito lê-las. Como eu já falei, não esquece de se inscrever, ligar as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Turu!